Olá, sejam bem-vindos ao Negócios de Primeira, o podcast do Primeira Página, que fala de negócios, claro, mas também de empreendedorismo, inovação e traz muita informação de qualidade para você, que precisa tomar boas decisões. Eu sou Gustavo de Oliveira e nós nos veremos toda semana aqui no Negócios de Primeira. Bom, e a nossa entrevistada de hoje é uma pessoa que tem tudo a ver com Mato Grosso, com empreendedorismo e principalmente com a vida econômica do nosso estado. Eu estou falando da Fernanda Campos, que é superintendente da Federação das Indústrias no estado de Mato Grosso, também superintendente do IEL, e a gente vai falar muito do IEL hoje aqui. E queria te dar as boas-vindas, Fernanda, e pedir para você se apresentar. Você veio de onde? Você é formado em quê? E o que é esse tal de IEL, Fernanda, que muita gente quer saber? Conta pra gente. Obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer estar aqui nessa estreia, né? E muito especial estar com você, Gustavo, que faz parte de toda a história e do desenvolvimento econômico do Estado, inclusive, né? Bom, eu sou Fernanda, normalmente me chamam de Fernanda da Fiente ou Fernanda do IEL. Né? Já virou sobrenome. Já virou um sobrenome. Mas eu sou daqui de Mato Grosso, né? E sou cacerense, do sudoeste do estado e trabalho na Federação das Indústrias e no IEL há 10 anos. Né? Entrei como assistente e hoje estou como superintendente por conta de todo um trabalho desenvolvido com o meu time e com todo o time do Sistema Fiente. Então, é um prazer realmente estar aqui para compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. E eu quero saber, o que é o IEL? A gente fala da Federação das Indústrias. Primeiro assim, Fernanda, para começar, muita gente acha que a Federação das Indústrias é um órgão estatal, está ligado ao governo e tal. Não é. Quem que mantém a Federação das Indústrias e dentro da Federação das Indústrias? O que faz o IEL, o Instituto Evaldo Lodge? Vamos lá. Nós temos uma estrutura chamada Sistema Indústria, né, que congrega 4 instituições, que são a Fiente, o IEL, o SESI e o SENAI. O SESI e o SENAI, especificamente, é ali para qualificação da mão de obra, apoiar a educação básica, também saúde do trabalhador, da indústria, no caso. A federação, a sua essência é defesa de interesse da indústria, apoiando a indústria no que ela precisa para o desenvolvimento. E o IEL, né? Normalmente chama o IEL de AIEL ou IEL. O IEL é o Instituto Evaldo Lodge, a única casa que nós temos com o nome de pessoa, porque nós cuidamos de pessoas ali. Tanto do estagiário ao executivo, nós cuidamos. E isso há 47 anos aqui no estado e há 53 anos no país. Então, muitos de vocês que podem estar escutando podem ter sido estagiário do IEL, né? Ter entrado, ser inserido no mercado de trabalho pelo IEL. E hoje ser um executivo ou ser um profissional que utiliza de outras soluções do IEL para apoiar o desenvolvimento do seu negócio. Então, o negócio do IEL é desenvolvimento de pessoas e das empresas, por meio de várias soluções, desde a integração de estágio até a capacitação de um executivo numa educação executiva internacional, por exemplo. Então, nós temos várias soluções para ajudar ali no desenvolvimento empresarial como um todo. E foi por isso que eu te convidei para estar aqui com a gente hoje no Negócios de Primeira, porque realmente essa é uma questão que para mim é fundamental, Fernanda. Eu acho que o brasileiro, eu tenho certeza, o brasileiro ao longo da vida acadêmica dele, quando ele está na escola, quando ele vai para a universidade, eu digo, o brasileiro que cursa uma universidade, ele sai com uma visão romântica da profissão, porque ninguém fala de desenvolvimento de carreira, de empreendedorismo, de como é que toca um negócio. Aí o sujeito resolve ser advogado, ou dentista, ou engenheiro, que é o meu caso, e não está preparado para esse mundo de negócios. Quando ele começa a vida profissional dele, lá no estágio, na primeira iniciação, ele já tem que aprender muitas coisas sobre carreira, né, Fernanda? Sim, eu costumo dizer que a carreira é o jogo infinito. Nós fizemos a graduação, vem a pós-graduação, a especialização. Veio a especialização, vem o mestrado. Do mestrado, vem os cursos de imersão rápida, que você precisa de ferramenta para colocar na mochila e ir para o jogo. Então, é realmente um jogo infinito de capacitações, de camadas de capacidades que você tem que ter.
E isso tem muito a ver com a evolução dos negócios. Então, a depender do cenário econômico, a depender do cenário empresarial que você está inserido, vai precisar de capacitação, vai precisar estar mexendo esse doce o tempo todo para poder estar trazendo soluções, inclusive, porque as pessoas estão nas empresas para resolver os problemas. Esse é um ponto. E não acaba nunca, como Não você acaba. falou, porque começa lá no estagiário, você estava dizendo, o IEL apoia até o mais alto executivo. Quer dizer, se o Exatamente. diretor, o presidente de uma empresa, precisar de desenvolvimento de algumas competências na carreira dele, vocês também têm ferramentas para ajudá-lo. Exatamente. Então, assim, o estagiário, ele vai ser inserido no mercado de trabalho. Ali, naquele primeiro momento, ele vai precisar de quê? Saber como se comportar no mercado de trabalho, como fazer um trabalho em equipe, como melhorar sua comunicação para ela ser assertiva, Então, tem várias habilidades que ele vai precisar desenvolver. Quando ele vai se tornar... E isso todo tem uma trilha de desenvolvimento. Então, tem ali, divididinho, né? Bem organizadinho. A parte operacional, a parte tática e a parte estratégica. Então, existem trilhas específicas para cada um desses profissionais. Né? Então, seja ele lá o operacional. Então, nós temos escola de líderes, por exemplo, Gustavo, que sai. A pessoa é um operador de empilhadeira e ele vai se tornar supervisor daquela área de logística da empresa. Ele precisa ter habilidades diferentes. Então, nós apoiamos as empresas em fazer essa trilha, né? Transacionar uma pessoa que está numa operação e ela passar para a parte tática. Transacionar da parte tática para a parte estratégica. Da estratégica ali para a alta gestão de fato, com olhar de futuro, visão sistêmica, que são todos requisitos que quem está numa alta gestão. Né? E aí, entre outras camadas. Por exemplo, no país a gente sabe que a maior dificuldade dos executivos hoje é ter um idioma adicional ao que ele já fala. Então, muitas oportunidades que os executivos estão perdendo é por conta do idioma. E isso tem feito o quê? Vários executivos irem para fora do país, fazer intercâmbios para, de fato, continuem estudando. E isso é o quê? 50, 60 anos. Então, às vezes a gente fala assim, eu vou parar na graduação. Ilusão. Não vai parar na graduação. E aí vai continuar. E realmente, normalmente as turmas de executivos estão cheios de pessoas de cabeça branca, de muita experiência, mas ainda buscando e com muita sede de aprender para continuar no jogo infinito. E eu queria voltar nisso. Você falou de jogo infinito. Os americanos têm um termo bonito para isso, lifelong learning, que é você aprender a vida inteira. Eu acho que essa é a grande senha para o profissional que quer ter sucesso hoje no mercado de trabalho, né, Fernanda? Ele saber aprender, saber continuar aprendendo durante toda a sua carreira. A gente está falando para pessoas que estão iniciando a sua vida profissional, gente já madura, donos de negócios aqui no podcast. Não interessa, né? Todos eles têm que estar aprendendo o tempo inteiro, né? Todos. Meus filhos falam assim, mãe, mas você está estudando ainda. Meu filho tem 20 anos. Eu falei, mas não vai parar de estudar. Mesmo depois do mestrado, vem outros cursos. Eu já fiz um curso de liderança. Não basta. Tem outras visões de liderança que precisam ser adicionadas. Não, agora nós temos os encontros de gerações que estão acontecendo dentro das empresas. Como lidar com isso? Tem inteligência artificial. Como lidar com isso e aproveitar da melhor forma? Então, sempre estar se capacitando vai ser o grande jogo infinito das coisas. Aprender, reaprender, desaprender o que você aprendeu e que não serve mais. Jogar fora. Jogar fora e trazer uma outra ferramenta para a mochila. Vai precisar. Você sabe que eu estava lendo, no começo desse mês de setembro, o Google lançou uma ferramenta de inteligência artificial, olha que coisa bacana, que é justamente um aconselhador para a sua carreira na forma de IA. O que eles fazem? Basicamente, você conta a sua história profissional, conta qual é a sua ambição, você quer empreender, você quer evoluir tecnicamente, você está numa empresa que tem essas e aquelas características, está naquele setor e tudo isso, e a IA do Google começa a montar esse aconselhamento de carreira para as pessoas. E foi um sucesso. Nos 3 primeiros dias, Fernanda, explodiu de demanda no mundo inteiro. É um pouco essa ansiedade do profissional, né? O que eu preciso saber, né? É um coach tecnológico. A IA virou um coach. E aí, assim, longe de fazer críticas aos coaches, assim, eu tenho excelentes profissionais que trabalham com mentorias e com coaching para poder apoiar realmente esses avanços que os profissionais precisam ter.
Então, assim, eu mesmo passei por um processo de coaching para assumir a superintendência da Fiente, para entregar, de fato, o que o cargo precisava. Porque, senão, não entregava. Não porque eu não estava pronta, é porque ninguém está pronto para o próximo desafio. Fala, não, eu estou pronto para ser... Não tá. Não tá. E aí, gente, não existe milagre. Tem que dedicar tempo, cadeira, para que, de fato, você se prepare aí para o futuro, né? E eu te conheço. Você não contratou um coach no Instagram, alguém que postou um videozinho e vende um curso online e tal. O que acaba banalizando muitas profissões, né? Vamos dizer, acho que esse é um outro grande problema, né? Você abre as redes sociais, hoje tem coach de nutrição para a pessoa que quer emagrecer, tem coach de preparação física, tem coach de carreira. Não é esse o espírito, né? Uma orientação séria de um profissional é muito diferente do que um influenciador digital às vezes tenta vender. As pessoas também têm que ter essa percepção, né, Fernanda? Eu sempre utilizo a seguinte metodologia, assim, que na verdade não é uma metodologia, mas é a minha percepção e é o que tem dado certo, inclusive para a criação dos cursos no IEL, né? Quando lá no IEL vamos criar um curso, eu vou criar um curso para uma pessoa que é da agroindústria, eu tenho que trazer quem venceu o jogo da agroindústria. Quem que é que venceu o jogo da agroindústria? Essa pessoa que vai falar para esse outro que está tentando vencer o jogo. Então, quando eu fui pensar, né, num profissional que pudesse me apoiar no desenvolvimento da minha carreira, eu fui ver quem realmente tinha vencido o jogo, né? Ou quem estava ajudando outros profissionais a vencerem o jogo. Então, você tem que escolher profissionais para estarem nesse lado, e isso é muito comum fora do país, né? De ter mentores, né? De dedicar um tempo ali para mentorar outros profissionais que estão escalando ainda. E aí, eu escolhi uma profissional que, de fato, tinha muitas horas de coach executivo e que tinha outros executivos de sucesso junto com ela ali dentro da mentoria dela. Então, não é ninguém famoso, mas é alguém com muita capacidade de fazer transformação. Que depois que acabar o podcast, você vai me passar o contato que eu vou trazer para conhece. Sentar aí. Para sentar aí nesse banco. Certeza que você acho conhece. Que eu sei quem é. Vamos deixar um suspense, para as pessoas não saírem correndo. Não é ninguém famoso, legal. Mas assim, pelas mãos dessa profissional, provavelmente a instituição que ela está liderando a parte de pessoas vai ser uma das melhores empresas para se trabalhar no estado. Então, ou no país. Então, de fato, não há discussão sobre a capacidade de transformação de um profissional pelas orientações dadas por ela. Então, de fato, e não tem nada de uma marca envolvida. Ou seja, é o simples bem feito, bem conduzido. Primeiro o arroz com feijão, depois o macarrão. Aquele básico necessário. Básico necessário. Né? E falando de trabalho, Fernanda, hoje eu vejo muitas pessoas me procuram, né? Eu estou com um quadro aqui de economia e negócios na TV Centro-América, e as pessoas às vezes me abordam com perguntas do tipo: procuro emprego CLT ou vou empreender? Eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Na sua percepção, esse modelo de contrato de trabalho de CLT está deixando de ser atrativo e por isso as pessoas estão pensando em empreender, ou o brasileiro ainda empreende muito por necessidade, porque ele encontra às vezes um mercado de trabalho que não atende às expectativas dele e aí ele resolve empreender sem ter conhecimento? Qual que é a sua percepção? As pessoas estão sendo expulsas do mercado de trabalho CLT e por isso empreendem, ou elas são realmente atraídas pelo desafio de empreender? Minha visão sobre isso, assim, nós temos uma visão muito clara sobre o mercado de trabalho graças às ferramentas que nós temos na federação, né? Nós temos o Observatório de Mato Grosso, temos o IEL, que tem o Centro de Empregos da Indústria, e a gente acaba minerando bem as informações que a gente tem ali por conta das vagas que estão abertas e também pelas pessoas que estão buscando emprego. O que eu percebo? Pós-pandemia, teve um fenômeno muito especial que o brasileiro começou a fazer conta. Então, ele fez conta de quanto ele está pagando para estar no CLT. O quanto que isso está ficando. Encargos sociais, exatamente. Todos aqueles descontos que vem na folha de pagamento. Ele fez conta. E aí, ele está fazendo conta. E quando ele faz conta, ele fala, opa, peraí, tem um modelo de trabalho, ele não sabe muito como fazer, mas eu falo assim, não, mas se eu fizer um bico aqui, porque eu tenho essa capacidade, eu vou fazer aqui uma atividade autônoma, né? E aí eu vou com o CLT, ele não deixa de ir na CLT, às vezes pela segurança.
por conta de família e tudo, ou por algum benefício atrativo que a empresa possa dar. Mas o caminho que ele quer, ele vai caminhando de fato para o empreendedorismo por conta da condição que o empreendedorismo dá. Ou seja, é o meu esforço e isso vai depender. Claro que tem perfis que não vão se realmente se adequar ao empreendedorismo, a ter um negócio, porque não é simples. Tem que ter disciplina. Né? Eu já tive negócio. Hoje você fala assim, Fernando, vamos ter um negócio. Eu falo, calma, eu quero um outro jogo e aí eu vou para empreender. Então, assim, no meu planejamento de vida, o empreendedorismo, ele consta mais ali já depois dos 50. Nessa fase que eu estou agora, eu penso realmente no mundo corporativo, porque eu gosto também, eu me identifico muito. Agora, se for por necessidade, o brasileiro vai, o mato-grossense vai. Né? O mato-grossense tem uma garra ali de realmente de entender a oportunidade e é como se fosse um rio, né? Ele vai abrindo ali, independente do obstáculo que ele tem pela frente, ele vai abrindo esse caminho devagar, mas ele vai. Conheço vários empreendedores que estão na CLT e estão empreendendo de uma outra forma, de forma paralela. Até que a hora que esse empreendedorismo vá sustentá-lo e ele vai largar o CLT por conta da conta, pelo regime, pela falta de flexibilidade. O profissional de hoje está levando em consideração qualidade de vida, as horas de trabalho, as inflexibilidades que às vezes o regime trabalhista traz, não é o que o brasileiro quer. E isso é tendência realmente nacional, internacional, de não continuar nesse modelo de trabalho. Não estou dizendo que todo mundo vai empreender, mas eu estou dizendo que o modelo vai precisar ser revisto em breve. Como também tem muita gente que larga o empreendedorismo porque não quer aquela imprevisibilidade, não quer ter aquele desgaste de, às vezes, num período qualquer, ficar sem renda e não tem uma poupança, não tem um planejamento. E aí diz, não, meu mundo é trabalhar com contrato de trabalho, com carteira assinada e não vai. Agora, o que você está me dizendo é que, assim, não interessa que caminho você escolheu, um ou outro, às vezes um e outro, tem que se preparar, né? Vai se preparar de qualquer forma, vai exigir muito de você. Então, assim, mesmo se você estiver no mercado de trabalho CLT, essa empresa vai exigir capacidades que você ainda não tem, que você vai ter que adicionar na mochila. As oportunidades que vão aparecer dependem desse desenvolvimento. Todo mundo pergunta muito assim, como que foi a sua trajetória na Fiente, no IEL, para que você chegasse à superintendência, né? Você entrou assistente e hoje é superintendente. Como que isso aconteceu? Não foi pelos meus olhos verdes, gente. Isso eu garanto para vocês. Foi o quê? Muito trabalho. Assumir a gestão da minha carreira e falar assim, não, eu preciso aqui me capacitar nisso aqui. E muita coisa eu aprendi na prática. Ou seja, se jogar mesmo naquelas oportunidades e falar, não, me dá esse desafio aqui que eu vou dar conta. Eu vou tentar junto com o time, e isso foi elevando. Tanto é que o Instituto, até mesmo para ter um plano de capacitação aos seus colaboradores, foi depois de uns 5 anos que eu estava nele. Um bocado aprender fazendo. Aprender fazendo e aprender no jogo. E aí é o quê? Tem uma responsabilidade que é do profissional. Ele também tem que escolher o que ele quer. Ou seja, o que precisa. Então, assim, a empresa... nós estávamos falando de idioma. É um requisito para você ser um executivo? Então, você tem que buscar. A empresa pode apoiar? Claro que pode. Mas, se a empresa não apoiar, você tem que fazer o seu. E é curioso você falar isso. Você está falando do negócio do idioma, né? A gente antes achava que aprender outros idiomas era um negócio para quem já estava no nível de gestão, que ia ter reuniões internacionais, viagens internacionais e missões feiras. Sabe, essa semana eu levei meu carro para a oficina e aí, hoje não tem mais aquele negócio do mecânico abrir o capô e ficar tentando adivinhar o que tem lá dentro, né? Uhum. Ele chegou com um computador, plugou numa tomada OBD do carro e ficou ali lendo os sensores do carro. E eu notei que o software, o programa que estava rodando lá no computador, que era um tablet, na verdade, tinha uma parte que era em inglês, tinha uma parte que era meio um espanhol. Eu acho que o carro é fabricado na China, a tradução para português ainda não chegou para tudo isso e tal. E eu vi isso. O mecânico, que também já não é só de graxa, porque ele entende de eletrônica, entende de elétrica, tem outras habilidades, ele precisou de habilidades em idiomas para conseguir reparar e entender o que estava acontecendo no meu carro. É outra característica, né? Do mesmo jeito que hoje todo mundo tem que entender alguma coisa de computador, de informática, de telefone, tem que entender de IA, tem que entender de línguas.
tem que saber, às vezes, buscar um vídeo no YouTube sobre como opera ou como faz que nem manual impresso tem mais, né, Fernanda? Se você pegar o estado de Mato Grosso, a quantidade de imigrantes que teve de outros estados para cá, e também todas as oportunidades que estão acontecendo no nosso estado, vai exigir dos nossos profissionais que eles tenham um outro comportamento e busquem outros tipos de capacitações, não só essa, né, de ter uma língua diferente, a questão tecnológica é muito importante, mas no final do dia, Gustavo, tudo vai ser pessoas. Vai ter que entender de gente. Eu não gosto de gente, então os grandes negócios, os grandes salários, na maioria do dia, você está cuidando de pessoas, ou fazendo confusão com elas, ou desfazendo as confusões que você fez junto com ela. Então, é sobre pessoas. E aí perpassa por todas essas outras soft skills que estão em torno. Então, continua o jogo infinito e, de fato, com pessoas. As pessoas vão precisar de novas capacidades tecnológicas, de idiomas, inclusive de liderança, né? Liderança não é nata, se treina, lidar com pessoas, tudo isso é treinável. Tem método para tudo. Tem método para tudo isso. Então, assim, eu tinha profissionais que, assim, eram extremamente tímidos e com características que não iam lidar com time. E eu já vi resgate de profissionais por meio desses líderes hoje que realmente colocaram o método na frente e se jogaram, né? E realmente foram fazer o que precisa ser feito. Você quer empreender? Você quer evoluir na sua carreira profissional? Todas elas têm desafios. E é por isso que a gente está conversando aqui no Negócios de Primeira com a Fernanda Campos, que eu já disse, é superintendente da Federação das Indústrias aqui em Mato Grosso, mas cuida do IEL, que ajuda as pessoas no seu planejamento profissional. Não interessa se vai empreender, se vai aderir a um emprego, se trabalha numa grande empresa ou numa pequena. Mas eu queria também te convidar a acessar o nosso portal Primeira Página e conferir outros podcasts que estão rolando aqui no portal. Tem o Agro de Primeira, onde a gente fala muito dos desafios do agronegócio, esse que é o carro-chefe da economia do Estado, que de alguma forma influencia tudo que a gente tem aqui. Tem também o Política de Primeira, para você que gosta de política e que quer saber o que vai acontecer. Tem eleições ano que vem, o país está fervendo aí em política. E pode olhar aqui no Primeira Página, além de todo o conteúdo que você já conhece, agora os podcasts estão ótimos. E um convite especialíssimo para você toda semana estar conosco aqui no Negócios de Primeira, ouvindo um pouco sobre como é que você pode se desenvolver os seus negócios, a sua carreira e ajudar esse Mato Grosso que cresce bastante a crescer cada vez mais. Fernanda, eu preciso fazer uma pergunta muito séria para você. A IA vai roubar o meu emprego? Fernanda, a inteligência artificial vai me tirar daqui dessa cadeira? Não vai. Daqui a pouco vai ter um robô, uma IA aqui no meu lugar? Explica pra gente isso, Fernanda. Tá todo mundo apavorado, parece que a IA vai resolver todos os problemas do mundo, vai cozinhar, vai dirigir automóvel. Como é que você percebe isso, Fernanda? Não vai acontecer isso, porque quem vai fazer as perguntas para a IA? Ufa, obrigado. Eu achei que eu ia ter vida curta. São as pessoas. Não. A IA, ela vai ajudar muito, sim, vai transformar. Mudou já, tá, gente? De fato, muda o jeito de nós trabalharmos. Mas ela vem para mudar e melhorar nossa produtividade, mudar os processos, facilitar para o humano fazer outra coisa. Tem coisa que é para robô fazer, tem coisa que é para humano fazer. Hoje, muita coisa o humano está fazendo, que um robô poderia estar fazendo. Então, o que depois disso, o que vem depois, né? A gente sabe que essa é a grande pergunta. O que vem depois? O que vem depois é, de fato, tentar desenhar esses processos, né? Melhorar os processos dentro das empresas com o advento da inteligência artificial, mas, de fato, melhorando as relações humanas. No fim, é pessoas. Assim, nada vai superar a mente humana, né? Ela vai ser potencializada com a inteligência artificial, mas nada vai superar a criatividade humana. Então, na verdade, é uma junção, vira uma ferramenta de trabalho ali para nós. Eu li outro dia uma comparação interessante para você que está aí nos assistindo, né?
A IA é realmente uma ferramenta de apoio. Vocês imaginam, gente, lá atrás, quando todo mundo chegava num prédio, tinha que subir os prédios por escadas. Primeira coisa, os prédios não podiam ter muitos andares, era 4, 5 andares e acabou. Não dá para construir um prédio de 50 andares sem um elevador. E aí, naturalmente, no começo, todo mundo que subia pela escada olhava para o elevador com aquela desconfiança, né? A máquina para me levar lá para cima, será que esse negócio não cai? Será que não vai ter um desastre? Tinha um ascensorista que operava o elevador, né? Hoje a gente chega nos prédios, entra no elevador com a maior naturalidade, aperta lá um botão e vai para o andar que deseja. É uma comparação que eu acho que é válida, né, Muito. Fernanda? Desde que você saiba. Entre no prédio certo e saiba para que andar você vai, o elevador é útil, né? Vou te contar um caso que provavelmente você conhece. Tem uma empresa dos Estados Unidos que tinha um grande call center de cerca de mais de 500 atendentes de call center para atender todo o pós-venda que eles tinham. E com isso, lá está muito mais avançada a questão da inteligência artificial, eles já estão anos-luz à nossa frente da utilização, né, que eu digo. E eles colocaram muita inteligência artificial para atendimento. No primeiro semestre desse ano, eles desfizeram essa estratégia. Por quê? Porque as pessoas querem falar com as pessoas. Colocaram a inteligência artificial em outros processos, automatizaram a entrada, mas o tratamento do que o cliente deles precisavam, eles estão fazendo com humanos. Não voltou as 500 pessoas, voltou cerca de 150 pessoas. Ou seja, houve uma redução de custo de pessoal, mas teve também um incremento de tecnologia. Mas eles precisaram errar primeiro, neste momento, de substituir total. E aí agora estão voltando de novo para as pessoas. Porque a principal reclamação dos clientes era o contato frio que estava acontecendo. E às vezes uma resposta era uma alucinação. E o que você está me dizendo então é que, assim, primeiro, investir em se relacionar, conhecer gente, saber lidar com os seres humanos é fundamental. 2, que a tecnologia é uma ferramenta importante, mas ela não é decisiva e nem vai substituir as pessoas. Pronto. E a terceira coisa que eu aprendi aqui com você hoje é que não interessa o que você quer fazer da sua carreira, da sua vida, sempre tem um aprendizado para fazer. Eu queria ouvir de você uma outra coisa. Você está em contato com o mercado de trabalho, você está o tempo inteiro conversando com profissionais. Onde tem mais oportunidades no mercado de trabalho aqui em Mato Grosso? E aonde estão as melhores oportunidades, Fernanda? Eu queria que você pudesse resumir para quem está assistindo a gente aqui no Negócios de Primeira. Olha, onde tem mais chance de começar ou de recomeçar uma vida profissional e quais são as carreiras mais promissoras? Aonde que está o trilho do desenvolvimento para a minha vida? Assim, de certa forma, o nosso estado é um estado transformista, né? Da parte de transformação de commodities, né? Então, na parte industrial, de fato, as oportunidades elas estão na operação. Quando elas vão para a parte estratégica, ela é extremamente exigente, que é nas engenharias, né? Hoje, os engenheiros mato-grossenses que estão atuando em Mato Grosso, eles têm um cheiro de gestor, né? Liderando equipes, de fato, liderando, além de equipes, grandes negócios. Então, tem uma oportunidade muito grande. Teve uma última atualização que cerca de 9 mil novos profissionais vieram para Mato Grosso na área estratégica. Ou seja, essa força de trabalho está sendo capturada lá fora. Não estão aqui. Os que estão aqui estão muito bem colocados. Hoje, os cargos de liderança, de fato, em Mato Grosso, são muito bem remunerados. Agora, isso é muito interessante, Gustavo, porque, de fato, a nova geração ela não tem vontade de liderar. Isso é declarado por essa geração, que eles falam assim, não, eu não quero esse seu rolê, não. Né? De horas de trabalho, de atendimento às pessoas, não, peraí, eu vou dar um feedback, de tolerância com o erro. Então, assim, eles estão mais aqui. Não, eu quero crescer na carreira Y. E isso, no Brasil e, inclusive, aqui em Mato Grosso, é muito difícil. Você está me dizendo que essa galera que chega agora
a gente diz no mundo corporativo, né? Escalar a montanha, né? E subindo degraus no mundo corporativo. Você está me dizendo que tem uma turma que chega agora que acha que a vida na planície é muito boa. É muito boa e que eles não querem escalar. Por quê? É o estresse? Casa com o estilo de vida deles, é isso? Não casa com o estilo de vida, exatamente. Eu não quero ter uma rotina de trabalho como a sua. Não, mas tem um salarião aqui. Não, não vale. Isso custa a minha qualidade de vida? Isso custa a minha qualidade de vida. Isso custa... não, eu não vou ter tempo para viajar, eu quero fazer aquele tal curso. Eles querem até estudar. Isso é uma ilusão, isso são falácias, tá, Gustavo? Que essa geração que está agora de jovens não gosta de estudar, não querem nada. Eu não tenho essa impressão. Eu não acho é isso nas instituições de ensino que nós estamos inseridos, inclusive SESI, Senai. Pelo contrário, nossos estudantes são profissionais de tecnologia, praticamente. Né? Então, não existe isso. Mas eles lideram processos. Mas cargo de gestão para liderar grandes desafios é muito difícil ter ali. A turma dos 35, 30 até querem. De 30 para baixo, não almejam. Grande maioria não almejam essa posição. Então, eu imagino que também uma oportunidade gigantesca deve estar na área de recursos humanos, exatamente, né? Porque muita gente precisa de coordenação, precisa desenvolver talentos, precisa desenvolver lideranças. Os profissionais de RH devem estar bem demandados também, né, Fernanda? Sim, os profissionais de RH, eu falo assim que hoje o RH ele tem que ser estratégico. Ele precisa ter o espaço dentro da gestão executiva, porque de fato o desafio dele é trazer novos líderes para isso. Claro que, assim, tem modelos de estrutura de gestão que vão mudar, né? Então, assim, a Amazon, por exemplo, acabou de fazer uma mudança significativa, né? Acabando com a média gerência. Então, assim, operação, gerência e... Direção. Né? Então, tirou a turma do meio porque todo mundo estava ensanduichado ali, né? E aqui pressiona, e aqui pressiona, e a turma estava ensanduichada. A hora que tirou, deu um respiro. Então, tem toda uma questão que a gente pode fazer um podcast só de estrutura organizacional, que esse é um grande desafio. Você sabe que eu estudo bastante isso, e quando você olha a história das estruturas organizacionais das empresas, tem duas organizações que estão aí há séculos. Uhum. As organizações militares, os exércitos, né? Uhum. E as organizações religiosas, as igrejas. Uhum. Em todas elas, Fernanda, isso toda escola de gestão boa ensina, você tem esses 3 níveis, né? O estratégico, aí tem o nível tático, que é o que planeja o dia a dia, e o nível operacional. Então, o que você está dizendo é o seguinte, a tendência é fazer o que se faz há 5.000 anos sobre a face da Terra. Organizações eficientes com 3 níveis. Se não está na estratégia, está desenhando a tática. Se ainda não está na tática, está lá, dando resultado no operacional. Porque, de certa forma, a operação vai subir para o tático. O tático vai subir para o estratégico. Então, se você cria um meio estratégico, meio tático, que é a média gerência, é isso, né? O gerente executivo, ele é o 02 da organização, mas quando tem que resolver um problema mesmo, a direção vai descer na operação e vai resolver. Assim como o operador também sobe e fala assim, olha, você saiu de lá, você sabe como é que está o jogo. E como é diferente quando o gerente sabe operar a máquina. Quando o diretor sabe como é o chão de fábrica. Isso faz muita diferença nas empresas. Isso também, tem acontecido muito, né? Normalmente, assim, esse é meu caso, né? Eu saio lá da operação mesmo, da ponta, assistente. Então, eu sempre brinco assim para os meus liderados, né? E meu time, eu falo assim, olha, eu conheço o rolê daqui do IEL. Então, vamos lá, peraí, tem esse número aqui, então, eu sei qual é o jogo, então, eu não desconheço a operação. E isso ajuda muito, porque eles trazem a realidade, eu sei a realidade que eles vivem, que eles enfrentam os desafios. Então, acaba que, normalmente, hoje o líder, ele saiu da operação. Essa é uma boa prática no país, né? Não de trazer, normalmente, já um líder profissionalizado, né? Fui no mercado e trouxe esse CEO que vai resolver todos os problemas. Não existe mais esse super-herói. Eu preciso te fazer uma pergunta pessoal nesse ponto. Como é que é liderar sendo mulher? Isso é... Deve ter muito cabra macho aí que olha e fala, mais uma mulher mandando em mim, porque, Fernanda, assim, é uma realidade, né?
No ambiente doméstico, as mulheres sempre lideraram. É uma hipocrisia dizer que no Brasil é o pai de família que coordena. Ele pode até ter essa ilusão de poder, mas assim, na história cultural brasileira, o espaço doméstico sempre foi liderado por essa figura feminina. As matriarcas sempre tiveram esse protagonismo na família. Eu acho que muita gente entende isso, né? Mas como é que é no ambiente corporativo? Explica pra gente aí, como é que é esse rolê, como você fala? Gustavo, eu vou te confessar assim, que quando eu fui promovida a superintendente, eu não tinha entendido o quanto isso significava para as pessoas. Você deve inspirar muita gente. Então, assim, a quantidade de mensagens e de receber as pessoas para falar o quanto isso representava era muito forte. E, assim, é uma quantidade gigante. Eu não sei nem te falar, foi mais de 100 pessoas vieram falar comigo, fora os meus liderados. Né? Então, assim, eu cheguei a ter liderada que chegou e falou assim, então é possível ser uma líder dessa instituição um dia. Eu olhei assim, mas gente... Então, assim, eu não tinha entendido o feito. De fato, você conhece essas instituições daqui, a federação nunca teve uma superintendente mulher. Então, na verdade, hoje, já estou há 3 anos no cargo, estou já com 10 anos de casa, mas 3 anos como superintendente. Nunca faltou respeito, isso eu garanto para você. Faltou credibilidade? Talvez sim. Só que tem um negócio que eu sempre tive comigo, o trabalho devolve. Eu não discuto sobre as bandeiras femininas ou feministas, eu discuto sobre o trabalho. Então, assim, nós estamos falando aqui sobre trabalho. Então, não há discussão sobre o trabalho. Então, eu falo de resultado, eu falo de solução, eu não vou falar de problema com nenhum líder ou gestor ou diretor homem, e nem pelo fato de ser. Lá nós somos 80 diretores, uma diretoria com 80 pessoas, 4 mulheres, 5 comigo, que é uma executiva da casa. Então, é uma representatividade de fato, e isso muda o jogo e muda a percepção também. Então, assim, já houve alguns problemas em relação a isso, sim, mas a diretoria muito consciente, né? O presidente muito consciente, os gestores muito conscientes e fizeram ali o papel que tinha que ser feito naquele momento. Mas eu nunca tive nenhum problema, porque isso não se discutia. Eu sempre discuto sobre trabalho. Você, em algum ponto da sua carreira, e não precisa dizer onde, você sentiu que esperava um comportamento masculinizado seu, não no sentido sexual, mas no sentido de comportamento, dizendo, olha, você não pode ser muito mulherzinha para liderar, tem que ser uma pegada? Porque, para mim, falo eu, Gustavo, acho que essa é uma grande estratégia masculina para criar uma reserva de mercado no topo da pirâmide corporativa, sabe? A gente diz, vai dar conta, porque é diferente, porque tudo isso e tal. Você sentiu essa pressão em algum momento da carreira? Senti, sim, assim, um pedido, inclusive, assim, olha, não pode trazer muito essa questão da mulher, né? Porque, de fato, é sobre o seu trabalho. Eu falei, sim, sempre foi, de fato, sobre o meu trabalho. E sobre os meus resultados, senão eu não estaria aqui. E não é o fato de eu ser mulher que eu estou aqui. E sim pelo que eu entreguei nos 10 anos que eu estou nessa instituição. Então, eu também sou muito brava, né? Todo mundo fala isso, né? Que eu sou muito firme de também me posicionar, né? É firme. É diferente. Eu sou firme para me posicionar, né? Então, assim, claro, com muita educação, eu me posiciono e falo, assim, é sobre o meu trabalho. Né? E tem algum questionamento, nós podemos sentar aqui e discutir sobre técnica, sobre qualidade do trabalho e qualidade da entrega. Né? Então, e uma comunicação muito clara também, né? Nada agressivo e sempre muito bem posicionado. Então, isso também foi parte do trabalho da minha coach. Olha só. De cuidar disso, né? Eu sempre não quis trazer isso para o feminino com fragilidade. Eu sempre quis trazer pelo feminino, sim, mas com muita potência. Né? A potência de ser uma mulher e estar... E quando eu assumi, eu não tinha 40 anos ainda. Uma mulher jovem num cargo tão especial como esse. Então, é de fato uma grande responsabilidade. E aí deve pesar ser uma inspiração para tanta gente, né?
Sim, porque tive que cuidar de muita coisa, né? Às vezes eu queria falar muita coisa e eu não falei, né? Podia ter falado, mas eu não falei para não pesar, não errar a mão, né? E uma pergunta personalíssima que você pode virar para mim e falar assim, Gustavo, eu não quero responder isso. Aqui a gente tem essa liberdade. Como é que foi em casa, Fernanda? Chegar em casa e dar essa notícia, caramba, agora sou eu. Eu reclamava tanto disso que tinha que mudar isso, aquilo. É natural, tá? Toda vez que a gente é convidado para um cargo de liderança, Sim. a gente fala, caramba, eu reclamei tanto que tinha que mudar isso e aquilo, agora eu vou ter que mudar isso e aquilo. Então, assim, ter colocado assim, primeiro que em casa eu tive um apoio gigante, né? Todo mundo fala assim, Fernanda, como é que você dá conta de todas essas agendas, né? Eu tenho um super apoio do meu esposo e dos meus filhos, e eles sabem que eu estou vivendo uma fase da minha vida, né? Então, eu já tive uma fase que eu acabei com tudo e fiquei só com eles, né? Eu tinha empresa, então desfiz da empresa, desfiz de negócios, abri mão de atividades profissionais para cuidar da família. E aí chegou uma hora que eu falei assim para o meu marido, se eu não voltar, eu vou enlouquecer, eu preciso voltar. E eu voltei quando eu voltei para a Fiente. Então, esse era um ponto. Então, como teve uma trajetória toda, né? E uma preparação, né? De certa forma, a antiga gestão me preparou muito para eu assumir, né? Não que eu estivesse pronta, não é isso, mas assim, você será a próxima, você quer ser a próxima, né? Então, me preparou para que eu tivesse esse espaço, né? Aquela história de estar pronto quando a oportunidade aparece, né? Assim, tá pronto para ver a oportunidade, não para talvez assumi-la. Então, mas quando eu assumi com muita responsabilidade. Tinha um desafio que era meu pessoal, de responder, de corresponder à confiança que me deram. Então, é muito sobre a confiança também, né? Então, o presidente Silvio e toda a diretoria confiou que eu seja superintendente, então eu vou corresponder essa confiança. E por isso que eu fui cuidar de toda a transformação profissional que aconteceu, de gestão que eu tive ali, né, nesse momento. A gente já está caminhando por final e eu preciso te pedir isso. Claro. Queria que você olhasse para a câmera que está apontada para você e falasse diretamente, Fernanda, de peito aberto, para todas essas mulheres que querem empreender, que estão batalhando dentro das empresas, na sociedade. Eu queria que você falasse pessoalmente para elas. O que elas têm que fazer, Fernanda, num mundo ainda tão cheio de preconceito, tão masculino? Como é que elas podem seguir o teu exemplo e trilhar esse caminho? A câmera é sua. Claro. Eu não vou me meter nessa conversa que eu não tenho lugar de fala para isso. Eu tenho alguns recados importantes, sabe, Gustavo, para isso. Primeiro que, assim, que eu já digo, né? Aproveitem a jornada. A jornada é impagável estar nas organizações liderando pessoas. Hoje, alguém pergunta para mim, o que você faz como superintendente? Eu cuido de pessoas, né? Ajudo a cuidar de um time de 1.800 pessoas. Então, isso exige muito. Então, assim, primeiro, né? Não existe milagre. Não se vitimize por ser mulher. Não é por isso que os desafios vão acontecer, né? E, de fato, vamos enfrentar os desafios com profissionalismo. Precisamos trazer essa capacidade realmente. E demonstre a sua potência e ocupe os seus espaços. O que é seu. Ocupe o que é seu. Olha só. É isso. Que bacana. É importante. Que bacana. E, de uma maneira geral, para quem está começando a carreira, quem já está ali naquela ideia de, olha, será que é isso mesmo que eu quero fazer e tal? O que você diria para o profissional contemporâneo? O que ele tem que estar com o alarme dele ligado o tempo inteiro na vida profissional para entender se é hora de seguir, se é hora de mudar, se é hora de tentar alguma coisa diferente ou se é hora de simplesmente deixar as coisas fluírem? Com a tua experiência, o que eu preciso estar? Eu tenho uma carreira nova que eu comecei há pouco tempo aqui. Então, essa você pode falar para mim que eu preciso te ouvir. O que eu preciso estar atento, Fernanda? Na verdade, assim, são conexões que a gente não pode perder, Gustavo. Que, assim, independente da carreira que a gente escolha viver, na fase da vida que a gente escolha viver, tem um negócio que não sai do jogo que chama família. Esse jogo você vai ter que jogar e é uma escolha que você não vai se arrepender. Então, assim, priorizar a família. Depois, tudo que você cuidar da sua espiritualidade e cuidar de você como saúde
mental, física, espiritual. Cuide de você. Aí vem o trabalho. Aí vem o trabalho. Eu começo sempre meu dia fazendo uma bela oração, indo para a academia e depois eu vou para o trabalho. Ninguém muda essa ordem das coisas. Porque, de fato, quando você escolhe, e aí é muito, o profissional precisa escolher onde ele vai estar. E aí eu sempre falo isso impacta muitas pessoas, né? Mas eu quero ver, talvez eu continue aqui. Não, gente, quem escolhe se você vai ficar ou não é você. Eu vou cobrir a proposta de fulano para ele ficar. Se ele foi atrás de uma outra vaga, ele não está mais dentro da sua empresa. Já era. Então, a pessoa escolhe estar. Então, quando a gente escolhe estar, esses elementos eles não vão sair. Porque pode dar errado. Porque vai ter a hora de dar errado e vai ter a hora de dar certo. E antes de dar certo, dá muito errado. Dá muito errado. Então, na hora de dar errado, só você vai ter você e a sua família para cuidar. Então, por isso que não pode inverter essa ordem das coisas. E pode até parecer um pouco clichê falar disso, mas no final do dia é a família. É a família e você. Se você depois, assim, olha, passou todo esse tempo, me arrependi de tudo que eu vivi, eu estou todo regaçado fisicamente, então não valeu a pena. Não valeu a pena. Aí você ganhou um monte de dinheiro e não cuidou de você. Tá bom. Então, cuide de você. E com esse belo conselho, eu vou te agradecer a sua participação aqui. Agradecer Obrigado imensamente a você por ser essa inspiração para tanta gente e por ajudar tantas carreiras. Acho que essa é a grande missão, Fernanda, de um grande profissional. Exatamente. Além de cuidar da sua carreira, desenvolver outras lideranças e ajudar tanta gente. Obrigado pelo trabalho que você, Obrigada. o IEL e a Federação têm Obrigada. feito por tanta gente. Obrigado você e continue sendo essa ponte que você é de conexões importantes que você sempre fez. Viu? Muito obrigada. Obrigado. E para você que nos assistiu aqui no Negócios de Primeira, gente, lá no Primeira Página eu já disse, tem outros podcasts, você encontra muita informação de qualidade e nas próximas semanas a gente vai continuar aqui, falando com gente que pensa muito esse estado, que entende de empreendedorismo, de inovação, de negócios e que tenho certeza vai ajudar muito você em qualquer momento da sua carreira que você esteja, qualquer que seja a posição que você ocupa. Negócios de Primeira, aqui no Primeira Página. Grande abraço a todos e até um próximo episódio.